Leitura do dia 102/365. O 1º Reis 16 a 18. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 12 de abril de 2023 do Plano Anual. 1º Reis 16. Relato de alguns reis de Israel. O primeiro deles é Baasa, o mesmo que se levantou contra Judá nos dias de Asa. Ele foi advertido pelo profeta Ageu sobre seu procedimento e as consequências dele. Baasa havia seguido os caminhos de seu pai Jeroboão, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Como resultado, o juízo de Deus atingiria sua descendência. Tendo morrido Baasa, seu filho Ela, assumiu o trono de Israel, porém, depois de 2 anos no governo, foi assassinado por um de seus servos, Zenri, acabando assim a dinastia de Baasa, conforme havia dito o Senhor. Zenri deu um golpe e assumiu o trono, mas só reinou por 7 dias, porque o povo se organizou e declarou Onri como seu novo rei. Onri seguiu o mau exemplo dos reis de Israel e fez o que o Senhor reprova. Na verdade, ele foi pior que todos os seus antecessores. Tendo morrido Onri, Acabe seu filho subiu ao trono de Israel, e seguiu o exemplo de maldade de seu pai. O que foi profundamente potencializado pela companhia de sua esposa pagã, Jezabel. A mulher mais perversa do Antigo Testamento, e muito destacada na Bíblia por causa de sua iniquidade. Zenri, Onri e Acabe, 3 homens ímpios que desobedeceram a Deus e cujo procedimento os santos não devem imitar. A Bíblia nos exorta a imitar o que é bom, e nos manter longe do que é mal. 1º Reis 17. Surgimento repentino do profeta Elias. Um grande homem de Deus que nos serve de inspiração ainda hoje. Sua vida é marcada, principalmente por 11 circunstâncias distintas, 3 delas estão neste capítulo. Querite. Neste lugar o profeta Elias foi sobrenaturalmente sustentado por Deus, depois de profetizar que não haveria chuva sobre a terra, até que ele profetizasse novamente para que chovesse. Ele permaneceu ali, isolado, sendo cuidado pelo Senhor, até que a água do ribeiro secou. Neste momento, ele foi instruído por Deus para ir até Sarepta, onde ele havia preparado uma viúva para ajudar no sustento de Elias. A viúva de Sarepta. Se eu fosse Elias, pensaria que esta viúva era uma mulher rica e bem estruturada, e em chegando lá, haveria um banquete me esperando. Bem, mas não aconteceu nada, nem parecido com isso. A viúva era pobre, e o que tinha para ela e seu filho comer, era sua última refeição, em seguida eles esperariam a morte. Mas o profeta Elias, ouvindo-a, pediu que fizesse primeiro para ele, e profetizou, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A mulher obedeceu, e ela, seu filho e Elias, comeram por muitos dias. O que restava da farinha na panela, era sobrenaturalmente multiplicado e o azeite também. A morte do filho da viúva. O terceiro episódio marcante da vida de Elias, é o falecimento do filho da viúva de Sarepta. Tendo morrido o menino, a viúva foi até o profeta para perguntar se isso é fruto de juízo trazido pelo profeta à sua casa. Elias colocou o menino no quarto, e a sós, se deitou sobre ele e orou 3 vezes. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Elias, e o menino voltou à vida. Ao ver o filho vivo, a mulher deu glória a Deus e reconheceu a autoridade de seu servo. 1º Reis 18. Aparecimento de um personagem marcante nesta história.
Seu nome é Obadias, e em um tempo de grande infidelidade a Deus e apostasia, em Israel, ele era um dos governadores de Acabe, mas era fiel a Deus. Ele temia muito ao Senhor. Sua vida é uma comprovação de que é possível ser fiel a Deus, mesmo em meio às mais severas oposições. Assim como Moisés e José no Egito, Daniel na Babilônia, Joana no palácio de Herodes, e muitos cristãos que viviam no palácio de César. Obadias foi um dos responsáveis por esconder os profetas do Senhor, no tempo em que Jezabel queria matá-los. Ele os sustentou com pão e água, pelo tempo que foi necessário. Acabe ordenou que ele fosse por todo o reino à procura de Elias e o trouxesse até ele, uma missão quase impossível naqueles dias, pois ninguém sabia o paradeiro do profeta havia muito tempo. Contudo, por causa da graça de Deus, Obadias o encontrou e explicou o caso. Tendo ouvido suas palavras, Elias concordou em acompanhá-lo. Já diante de Acabe, o rei o acusou de estar tirando a paz de Israel, pois desde que havia profetizado, a chuva não caia sobre a terra. Elias replicou, dizendo que mais perturbadora era o governo do rei, que persistia em pecar contra Deus e fazer toda a nação seguir seu caminho. Elias e os profetas de Baal. Naquele mesmo dia, Elias desafiou Acabe, os 450 profetas de Baal e os 450 falsos profetas de Azera que havia em Israel. O desafio consistia em apresentar um sacrifício e a divindade que fizesse cair fogo sobre o holocausto, esse seria o verdadeiro Deus. Todo o povo se ajuntou para acompanhar o desafio. Elias deu prioridade aos falsos profetas, que clamaram e se cortaram, durante meio-dia. Vendo-os, Elias zombava deles. Por fim, eles desistiram e foi a vez de Elias, que reparou o altar do Senhor, colocou o holocausto, o encharcou com água e clamou. Tendo orado, imediatamente fogo do céu caiu sobre o holocausto e o consumiu completamente. Quando o povo viu o fogo do Senhor, caiu com o rosto em terra, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Em seguida, por ordem de Elias, o povo perseguiu os falsos profetas e os mataram. Uma grande chuva. Por fim, Elias disse a Acabe que voltasse rapidamente para o palácio, pois uma grande chuva estava vindo. Acabe obedeceu. Subiu ao palácio, comeu e bebeu. Enquanto isso, Elias foi ao Carmelo para orar a Deus e pedir que a chuva caísse sobre Israel. 7 vezes ele se inclinou e orou, até que última vez, seu ajudante lhe disse que estava vendo uma pequena nuvem, semelhante ao tamanho da mão de um homem. Elias se levantou, e ordenou que o rei se preparasse, porque uma grande chuva estava prestes a cair sobre a nação. O que de fato aconteceu? Que grande homem de Deus! Que exemplo! A minha oração é para que haja em nós a mesma dedicação e submissão a Deus. É certo que se o Senhor encontrar em nós a mesma fé, responderá com grandes feitos.